Som. Bom dia. Todo mundo escutando? Tá. Obrigado, Edson, pelo louvor. Gostaria de fazer uma mensagem essa manhã. Primeiro vou fazer uma introdução. Nós vivemos hoje, como o Edson falou e como todos sabem, né, terríveis, dias muito complicados, tristes, angustiantes, e as notícias que nós recebemos diariamente são alarmantes. Parece que não vem notícia boa. Dias em que a doença, a morte trazem dúvidas, ansiedades, medo, e o medo muitas vezes nos tira a esperança de que tudo vai melhorar, a esperança de que a pandemia vai passar, que a vacina será distribuída para toda a população, que voltaremos a conviver normalmente, presencialmente, principalmente com os nossos familiares, principalmente com a nossa igreja. E, às vezes, temos até dúvidas de como agir diante de uma situação complicada, inesperada como essa, né? O que eu posso afirmar é que não podemos perder o bom senso, não podemos perder a sensibilidade com o nosso próximo. Temos que cuidar, temos que zelar, e dessa forma demonstraremos amor também. E é sobre esperança, a nossa esperança, para aqueles que creem em Jesus. A nossa esperança que não está nos governantes, não está no dinheiro, nem em nada desse mundo. E diante disso, desse assunto, eu gostaria de falar sobre a segurança que nós temos. Romanos 8, 31 a 39, essa passagem muito conhecida, ela traz o fechamento desse assunto, né? Desde o capítulo 1 de Romanos até o 8º, e esses são os últimos versículos fechando, concluindo, trazendo uma conclusão maravilhosa a respeito da salvação, a respeito de Deus, a respeito do amor dele por nós. Então, essa passagem é o ápice, pois finaliza o assunto, né, que vem lá desde falando sobre a ira de Deus, falando sobre a justiça de Deus, a justiça humana, os nossos pecados, paz, alegria, salvação, né, englobando no geral o juízo. E ele vem concluindo, e essa é uma conclusão. Kerson fala que essa parte poderia ser um hino, nós podemos cantar, né? E realmente, existem várias músicas que o pessoal, né, compôs aí, colocou uma melodia, e realmente é muito bonito, né? Paulo, ele traz argumentos e certezas que nos dão muita segurança como filhos de Deus, né? É uma passagem que nos tranquiliza e nos coloca novamente o nosso foco naquilo que não está aqui, mas naquele a quem nós pertencemos, que é Jesus. Então vamos ler lá, primeiro bloco, dividir em 2 bloquinhos aqui, do 31 ao 34. Começando lá do 31, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Essa primeira parte, esse primeiro bloquinho de 4 versículos, está falando justamente do Filho de Deus, de Jesus. Aqui Deus, ele nos garante tudo que precisamos nessa vida. E ele nos garante a salvação. Paulo, nessa parte, é muito legal, assim, porque Paulo, ele usa aqui a retórica. E nessa primeira parte, ele já são 4 perguntas ao todo nesse bloco de texto, que ele mesmo responde.
Mas aqui nesse primeiro bloquinho ele já faz 3 e deixa a última para os últimos 4 versículos. E a primeira começa lá: se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Antes disso ele fala, diante dessas coisas, né? Mas ele fala, que coisas, né? A gente pode se perguntar, mas que coisas? Na verdade é a continuação dos versículos anteriores, 28, 29 e 30. Então ele está falando, diante dessas coisas que eu acabei de dizer, né, um pouco antes, aí ele faz a pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então vamos ler do 28 ao 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Então ele está falando assim, mediante a essas coisas, quem será contra nós, se Deus é por nós? Esse é um argumento que ele traz. Mas pensar um pouco, quem são os nós que Paulo está falando, né? Paulo, ele pergunta, né, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem são os nós? São os crentes, são os que creem, os que acreditam, os que são filhos de Deus, né? Aqui fala no verso 29, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos, né? Já está falando aqui o quê? Da adoção, nós somos adotados. E Jesus é o primogênito, é o primeiro, né? Aqui está falando nós, os que são os verdadeiros discípulos do rei, aqueles que estão debaixo do reinado do rei Jesus. Está falando nós, esses são os nós. Outro argumento no verso 32, né? Esse foi o 31. No verso 32 ele dá um outro argumento. Aquele que não poupou o seu filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? É que ele traz um argumento perguntando também. É aquela, né, dando um exemplo, é aquela situação assim. Eu já resolvi um problema bem mais complicado do que esse. Pode ser qualquer tipo de problema, né? Pode ser até um problema matemático na escola, um problema complicado. Esse outro aqui será muito mais fácil. Ou então, eu já bati esse recorde. Cumprir essa meta muito menor vai ser muito mais tranquilo. Esse é o tipo de argumento que Paulo traz aqui. Por quê? Se Deus Pai não poupou o próprio Filho, mas entregou por todos nós, né, ele já deu o maior. Ele já deu tudo por nós. Quem será contra nós? Sabe? Se ele já deu o seu próprio Filho, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? É o argumento do maior para o menor. Se você já fez alguma coisa muito maior do que essa aqui vai ser fácil, né? E aqui para nós é muito óbvio, ele já deu o próprio Filho. Quem será contra nós? Sabe? Ele nos dará de graça, com certeza, todas as coisas. Já fomos adotados como filhos. E aí, continuando, vem a segunda pergunta, né? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Ele já responde, é Deus quem nos justifica. Existem muitos tipos de acusações, nós não estamos livres de acusações, não é isso que Paulo está querendo dizer aqui, que já que a gente é crente, é convertido, a gente segue a Jesus, não teremos mais acusações. Não é isso. Né? Todos nós temos acusações. Isso, não estamos livres disso. Mas a resposta é o quê? Que o próprio Deus é quem nos justifica.
sabe? Ele nos atribuiu, nos cobriu com uma justiça perfeita. Porque a justificação veio através de Jesus. É aquela... aqui Paulo ele usa o argumento mesmo da justiça, né? Como se fosse um juiz, né? Aquela cena de tribunal mesmo. E ele fala, quem está nos justificando é o próprio Jesus, né? E nenhuma acusação prevalecerá contra nós. Porque o próprio Deus é quem nos justifica. Não por nossa própria santidade, por nossa própria pureza, né? Perfeição, nada disso. Ou por merecimento, muito menos, né? Nada disso. Mas por quê? Mas pela de Jesus. Jesus possui toda a santidade, toda a pureza e toda a perfeição. Então ele nos justifica perante o juiz. Ele nos justifica perante Deus Pai. Sabe? Agora, aqui a gente encontra um ponto, né? Se nós que acreditamos, nós que somos adotados, filhos de Deus, fazemos parte do reino, né? Nós estamos livres da acusação do juiz, né? Porque a justiça do mundo é o quê? Vamos salvar aqueles que... o justo, aquele que não tem culpa. O que não tem culpa tá tranquilo. Aquele que tem está condenado. A justiça do mundo é assim. Certo? Porém, aqui, quando Jesus nos justifica, ele está fazendo ao contrário. Porque é ele quem não tem culpa, é ele quem não merece ser condenado. Era o único, na verdade, que não merecia ser condenado. Ele faz ao contrário. Ele troca no nosso lugar. Sabe? E aí vem uma questão, um outro ponto. Se nós, né, o nós aqui que nós estamos lendo no texto, família de Deus, estamos livres dessa acusação, dessa condenação eterna, e os incrédulos, como é que fica? Aqueles que não acreditam, aqueles que não são. Da mesma forma que nós estamos livres, eles não. Por quê? Porque até a acusação de Deus cairá sobre eles. Porém, todos nós, somos tão merecedores do julgamento, todos nós, quanto os incrédulos, quanto qualquer pessoa. Tá? Porque é pela graça que nós somos justificados. Nós não merecemos. A gente merecia o quê? Ser condenado. Mas mesmo assim, Deus com seu amor estendeu a mão. E o que ele falou ali no verso 28, 29 e 30? Ele nos escolheu. E nos escolheu e nos chamou para fazer parte dessa família. Continuando. A mesma ideia do verso 33, o 34 diz, né? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou, está à direita de Deus. E também, ainda Paulo complementa, intercede por nós. Então ninguém nos condenará. Ninguém pode nos condenar. Por quê? Porque Jesus ele foi condenado no nosso lugar. Ele foi entregue. Ele se entregou. Ele morreu morte de cruz, foi entregue à morte por 3 dias. E aí Paulo continua. Mas ressuscitou. Ele venceu a morte e está à destra do Pai poderoso. E está lá, à destra do Pai poderoso, e intercede por nós. Podem tentar contra você. Você pode se sentir culpado, sabe? E assim mesmo você pode se culpar. Assim mesmo você pode ficar se condenando. Porque isso acontece muitas vezes. Às vezes a gente nos condena, sabe? Isso acontece muito. Porém, Jesus pagou o preço. Pagou o preço por você. E já cumpriu a sua condenação. Quando a condenação
vier, lembre-se de que Jesus está lá, ao lado do Pai, falando ali no ouvido dele, intercedendo por nós, e o Pai olha para nós, ele vai olhar para nós e fala, nossa, esse pecador não dá. Mas ele olha pela ótica de Jesus, e em vez de olhar com ira, ele olha com os olhos de amor, ele olha o sacrifício de Jesus na cruz, e ele olha por nós com todo o amor que ele é, sabe? E ele enxerga você, todos nós, como filho, como filha amada. E agora, indo para o segundo bloquinho, vem a última pergunta, é a pergunta que Paulo usa o maior número de palavras para responder, e é para finalizar e para fechar todo esse assunto, que vem até esse capítulo 8. Então, no verso 35 diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Esses argumentos são os argumentos que nós encontramos, os sofrimentos aqui do mundo, né? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez. Sabe? Ele está falando assim, mesmo que a gente passar fome, mesmo que a gente não tiver o que vestir, mesmo que a gente estiver correndo perigo, sabe? Seja de vírus, seja de perseguição, seja da própria fome, seja da espada, qualquer angústia que a gente sente, né? Ansiedade, o medo da morte, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Quem poderá? E aí ele usa aqui o Salmo 44, no 36 ele diz assim, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Gente, nós somos ovelhas marcadas para morrer. Nós somos marcados para morrer. E ele usa esse verso aqui justamente para trazer essa questão, né? Ser cristão é ser como essa ovelha. O sofrimento faz parte da nossa vida, mas não é isso que vai separar do amor de Deus, nos separar do amor de Deus. Se ilude, né, quem prega um evangelho da graça barata, de que os problemas vão embora quando você se entregar a vida para Jesus, de que tudo vai passar. Nada disso, esse é o verdadeiro evangelho. E aqui Paulo novamente está afirmando, a gente vai continuar sofrendo, vamos continuar passando por dificuldades, não tem como, viveremos angústias, viveremos tribulações, não é isso. Isso não é porque a gente entrega a vida para Jesus que vai ficar tudo mil maravilhas, não é isso. Mas, mesmo assim, nada disso vai nos separar do amor de Deus. Não é o sofrimento que nos separa do amor de Deus. E não vai nada nos separar do amor de Deus. E ele continua. Mas em todas estas coisas, em todos esses sofrimentos, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Cristo somos mais que vencedores. Porque o sofrimento, ele nos aproxima de Jesus. Ele nos leva ali debaixo das asas do Pai. Ele nos leva, os sofrimentos, eles nos levam a buscar mais, a nos achegar. Nosso coração fica mais humilde, fica mais quebrantado, a nossa autossuficiência cai. E a gente corre para os braços de Deus, porque é lá que a gente pertence. É o nosso Pai. Os braços de amor. É passar por todas essas coisas e permanecer em Cristo, confiante, com a fé firme no nosso Deus. É isso que Paulo está trazendo aqui. E aí, sim, por isso, nós somos mais que vencedores. E então,
o último argumento de Paulo, ele aponta para todos os lados para não deixar mais dúvida. Ele fala assim no verso 38, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer outros poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, nada. Nem anjos, nem demônios, nem os celestiais, as coisas que a gente não enxerga, sobrenaturais, nem profundidade, nem altura, nada, nem poderes, nada. Nada vai nos separar do amor de Deus, nada será capaz, nada, nem em qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Para não deixar dúvida, aqui Paulo ele vem e sela esse assunto, e isso nos traz muita segurança, isso nos traz muita esperança. Nós baseamos a nossa salvação, a nossa garantia nessa palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus para nós. Todos os argumentos estão aqui. Está tudo aqui. Nós somos justificados por Jesus. Nós não podemos ser mais condenados, porque Cristo já fez isso por nós. Ele entregou a sua vida no nosso lugar, quando éramos para nós morrermos. E aqui ele finaliza com essa linda frase, linda declaração. A certeza de que a nossa segurança não está em nós mesmos. A certeza não em quem nós somos, não no que fazemos, mas está em Deus, no amor de Deus por nós, revelado em Cristo. Olhe para Jesus na cruz. Meu convite hoje é para que você olhe para Jesus na cruz, sabe? Tanto para quem já tem certeza da salvação, para quem já faz parte dessa família, do corpo de Cristo, mas também para aqueles que não têm certeza. Eu quero fazer esse convite para você nesse dia. Olhe para a cruz, olhe para Jesus na cruz. Olhe para a obra de salvação dele. Ele fez isso por você. Ele entregou, ele foi condenado injustamente. Ele sofreu uma condenação injusta, ele sofreu uma morte terrível no nosso lugar para trazer redenção. Sabe? Para trazer esse amor infinito e ilimitado de Deus por você. Paulo ele traz todos esses argumentos falando de nós, mas neste dia eu gostaria de convidar você que não tem certeza, que ainda tem dúvidas se tem certeza da salvação, se vai ser salvo, se não vai, se vai viver na eternidade. Nesse dia, Deus está te chamando. Como ali nos versos que nós lemos, que antecede esse bloco de texto, ele escolheu, ele te chamou e ele te chama nesse dia. Faça parte dessa família, sabe? E nós, como irmãos e irmãs que aguardamos também por você, estamos aqui de braços abertos para receber. Assim como Deus Pai, assim como Jesus, nós queremos te receber e será muito bem-vindo. Se você está passando por alguma dificuldade, seja crente ou não, ou se você está entregando a vida para Jesus nessa manhã, nesse dia, procure alguém, sabe? Procure alguém da igreja, procure alguém que você sabe que frequenta alguma igreja, que está ligado ao corpo de Cristo. Se você está assistindo e não sabe como entrar em contato, entre em contato na secretaria da nossa igreja, pelas redes sociais. E ainda eu estendo o convite, se você está passando por alguma dificuldade, nos procure. Nós queremos ajudar. Vamos orar? Senhor,
Tu és o nosso Rei. Tu és o Rei dos Reis. Tudo converge em Ti, Jesus. Tudo é para Ti, Senhor. Toda a glória, toda a honra, quem nós somos, tudo, Senhor. Eu quero Te agradecer de todo o coração nesse dia. Te agradecer, Deus, pelo que o Senhor fez por nós, pelo Teu amor que nos alcançou, Senhor, que nos alcança. Obrigado, Senhor, pela Tua obra de salvação. Obrigado porque nós temos a segurança e a certeza em Ti. Nós não pertencemos a este lugar, mas estamos aqui de passagem. Obrigado, Senhor, porque é essa segurança da salvação, da eternidade, que nos fazem ficar tranquilos. Somos humanos, sentimos saudades, sim, sentimos falta, sentimos todas essas angústias, tristezas, medos. Mas mesmo assim, quando a gente olha para a nossa perspectiva, para o Teu propósito, para as nossas vidas, nós ficamos tranquilos e em paz. Essa é a paz que vem de Ti, que excede o nosso entendimento. Nós Te agradecemos por isso, Senhor. Obrigado por esse amor. Obrigado, Senhor, por o que o Senhor fez, pelo que o Senhor vai fazer. Eu oro, Deus, por aqueles que não conhecem o Senhor ainda, mas que sentem desejo de Te conhecer, Senhor. Deus, habita na vida deles também. Que Teu Espírito Santo possa habitar e que neste dia elas possam entregar a vida delas a Ti, declarando que o Senhor é Senhor e Salvador da vida delas. E nós, como família de Cristo, estamos aqui, Senhor, abertos para receber. Com muita alegria. E nós Te agradecemos por isso, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Ah, tem que dar a bênção, né? Vou dar a bênção, então. Tem que encerrar o culto. Que a graça do nosso Rei, Senhor Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus Pai, a consolação, a comunhão, o poder do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.